O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Prezados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, chegamos ao início de mais um ano litúrgico. Hoje nós temos um batalhão ali, você viu ali, né? Cheio de criancinha ali. Acho que às vezes é difícil, né? Mantê-las quietinhas, mas nós vamos deixá-las. Hoje iniciamos então um ano litúrgico. Na igreja é um ano novo. O ano novo começa com roxo, não por tristeza, mas em sinal de esperança para aquele momento que há de vir, o nascimento do Senhor. Celebramos todos os anos o Natal, como todos os anos temos Carnaval, todos os anos tem as estações do ano e assim por diante. A nossa vida é cíclica e nós então fazemos memória deste momento. Todo dia é Natal, a missa é um Natal, toda Páscoa é uma missa, toda missa é Páscoa, toda missa celebramos Domingo de Ramos, mas uma vez por ano nós destacamos cada momento desse celebrativo e damos uma ênfase. E é até importante para nós cristãos, num tempo de globalização, de mistura de credos, culturas cada vez mais latente, nós mergulharmos na nossa identidade de fé. É importante a cada ano nós refletirmos: quem é esse Jesus Cristo que entrou na terra, que nasceu? Para alguns é um ser iluminado, é um profeta, e para nós cristãos nós afirmamos com toda a categoria: Ele é Deus. E temos que mergulhar, rezar, cada ano meditar, para ver se a gente consegue compreender o mistério da encarnação e ainda mais da paixão e morte de Cristo. E neste tempo de preparação, o Senhor nos chama a atenção. Logo de cara nos chama a vigilância. Vigiai, porque não sabeis a hora que Ele virá. E Ele reconta aqui uma passagem que já meditamos outros domingos. Ele faz uma memória rapidamente. Esse dia, esse momento chegará. Não sabemos, é como um homem ao partir para o estrangeiro. Jesus, ao voltar para a casa do Pai, deixou sua casa, o reino de Deus, sob a responsabilidade de seus empregados, os cristãos, distribuindo cada um a sua tarefa. Então, vigiai, porque esse homem que foi para o estrangeiro, ele há de voltar e entregou a nós o cuidado de sua casa, que é o reino de Deus. A vigilância não é algo estático, é algo realmente que nos põe em movimento. Vigiar significa então estar atento, como um porteiro de um prédio de madrugada que fica acordado. Por que estão rindo? Porteiro não daqui para defender, né?
Mas tem alguns que ficam acordados, estão atentos, vigilantes, olhando. Assim, a nossa vigilância deve ser atenta. De que maneira devemos vigiar? Como vigiamos? O porteiro sabe o que deve vigiar. Como o cristão deve vigiar? Muito bem, colocando em prática aquilo que nós recebemos por tarefa. A cada um Deus distribuiu uma tarefa, uma missão. O que nós chamamos domingos passados de talentos. Deus nos deu, revestiu-nos de talentos. E hoje a liturgia fala de algo específico. A leitura segunda nos diz o seguinte: que nele, em Cristo, fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Palavra em grego logos, conhecimento em grego gnosis. Nós fomos revestidos de palavra e conhecimento. Assim o Senhor nos pede que cada um no mundo onde vive, em realidade que você vive, vigie. De que maneira? Colocando em prática a palavra e o conhecimento que Deus te deu. Se você começar a colocar isso em prática, você está vigiando. Agora, se você não coloca isso em prática, está dormindo. E quando alguém dorme, e quando um povo dorme, é o início do fim. Por isso, meus irmãos, temos que aprender com aqueles que nos precederam, com suas virtudes e com seus erros. Olhamos para trás, de modo especial para o povo de Israel, e vamos aprender o que eles fizeram de certo, o que eles fizeram de errado, para que nós não possamos ir pelos mesmos caminhos. Por isso a leitura primeira que nós ouvimos nos dá um pouco esse exemplo. Israel dormiu. Israel dormiu na fé. E por dormir na fé, eles foram invadidos por outros povos. Foi dominado. Israel foi dominado pelos babilônicos. Israel viveu um período de exílio. O exílio foi quando as principais lideranças de Israel foram deportadas para a Babilônia. E lá ficaram durante 70 anos. 70 anos sem poder prestar culto, sem fazer sacrifício. E às vezes muitos esqueceram até mesmo a lei de Deus. Quando voltam do exílio, Israel então faz essa leitura primeira que nós vemos aqui, tirada de profeta Isaías. Essa leitura é justamente do retorno, 70 anos depois de sofrer o exílio. Ou se aprende no amor, ou pela dor. Israel aprendeu pela dor. E olha que bonita a leitura. Eu vou ler para vocês, reler, vamos meditando e trazer para o nosso dia de hoje. Olha o que Israel compreende. Como nos deixastes andar longe de teus caminhos e endurecestes nossos corações para não termos o teu temor. Israel olha para Deus depois de 70 anos de desolação e diz: Senhor, como permitisses que o meu coração endurecesse e nós perdemos o temor? Gente, perder o temor é a pior coisa que um ser humano pode viver nesta terra. O início do fim de uma pessoa, de uma família, de uma instituição e de um país é quando se perde o temor a Deus. Temor a Deus não é medo, mas é respeito, é honrar. Eu honro as coisas de Deus, eu honro a palavra de Deus, eu respeito aquilo que vem dele, eu respeito as suas leis. E é interessante, o que vivemos hoje em nossa sociedade, em muitos lugares, são pessoas, famílias, gerações inteiras que não têm mais temor a Deus, que não mais respeitam as coisas de Deus. E Israel pergunta: Senhor, como aconteceu isso? Nosso coração se endureceu a ponto de perder o seu temor. Por isso, por amor a de teus servos, volte atrás, Senhor. Ah, se rompesses o céu e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti.
Os poderosos cairiam, se dobrariam diante de ti, se manifestasses o teu poder. Nunca, olha que bonito Israel, nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Israel precisou de 70 anos de sofrimento para perceber que não existe, nunca existiu um Deus tamanho como ele. E como nós perdemos. Quando eu perco o temor a Deus, eu vou me distanciando, vou me tornando Deus de mim mesmo, sua palavra não tem efeito, e sofremos. Não adianta, gente, viver longe da palavra de Deus não traz felicidade plena. Aquele que vive longe da palavra de Deus não tem plena realização. O que planifica e preenche o ser humano só tem uma coisa: viver sob a palavra de Jesus Cristo. E quando nós nos afastamos, cria um vazio. E quando retornamos, percebemos, realmente, somente tu és Deus. Continua Israel: nós pecamos, Senhor. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. É voltando, Senhor. Eu tenho que voltar como eu era antigamente, antes dos 70 anos de cair. Somente seremos salvos se voltarmos como éramos antes. E nós só seremos salvos, nossa sociedade, nossa família, só se quando nós voltarmos àquilo que nós éramos antes. Continua ainda: todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Nem as obras boas de Israel valiam, era pano sujo. Não há quem invoque o teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste nós tua face. Assim mesmo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos barro, tu como oleiro, e nós obra de tuas mãos. Israel sofreu para perceber que é o único Deus, que somente Ele é o poderoso, e que Ele, Israel, era barro e Deus o oleiro. Neste tempo de advento, de preparação, eu convido você também, cada um de nós, a reconhecer as nossas imundícies, os nossos erros, e voltarmos para Deus como éramos antes. Como você era quando você casou no início? Como você era no início, depois que você fez um retiro de casal, de jovem, adolescente, que seja? Como você era depois que você se consagrou, que você se entregou, muito mais? E nós vamos enfraquecendo ao longo do tempo, ou nós voltamos como éramos antes, ou não seremos salvos. Devemos voltar a esse amor, voltar realmente a viver a fidelidade em Deus, cada vez mais, para que nós possamos realmente iluminar a nossa vida. Amados, por isso o Senhor nos chama a vigiar. Vigiar no sentido de colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou, porque só assim Deus irá se levantar. É chegada a hora e o momento de nós cristãos realmente viver a fé. Desperta, tu que dormes. A nossa fé tem que levar a nossas atitudes concretas. Temos que mostrar e declamar para o mundo quem é Cristo, a quem nós acreditamos. Por isso, como todos os anos eu faço, e eu me desculpo entrar nesses assuntos que para alguns pode até se sentir ofendidos, mas não é a minha intenção, pelo contrário. Amados irmãos, neste tempo de Natal que nos aproxima, enfeitamos nossas casas, iluminamos, façam, mas muito mais, ilumine o seu coração, ilumine a sua vida com boas atitudes, colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Agora, vamos cultuar o Deus verdadeiro, não o Deus do mercado, com todo respeito à cultura que se impõe em nossas frentes, nossas famílias. Não podemos substituir um bom velhinho por um menino que nasce. Não podemos substituir. Dia desses, eu falo isso com carinho, não sei se a pessoa está aqui, e falo isso por ter facilidade de conversar com essa pessoa. Dias atrás, uma pessoa aqui da paróquia, muito querida,
veio me dar um presente. Ah, padre, obrigado, presente. É bom, né? Presente, quem não gosta de ganhar presente, né? É bom, né? Presente, padre, toma um presente e tal. Só que antes dela me dar e eu pegar, ela já tomou a liberdade e disse o que era. Ah, padre, isso aqui é alguém que faz, confecciona, aqui tem um Papai Noel. Por eu ter liberdade com ela sabe, não vai ser ofendida pelo contrário. Por ter liberdade eu disse, olha filha, agradeço o presente, mas na minha casa Papai Noel não entra. Ela assustou um pouquinho assim, né? Falei, me desculpa, já que você falou, eu não vou usar. Papai Noel na minha casa não entra. Com todo respeito, ela então pegou o presente de volta. Foi, espero que você entenda. Não, padre, tranquilo, tranquilo. E fala com o coração, de carinho. E assim, meus irmãos, acho que nós temos que defender um pouco a nossa fé. Que enfeitemos nossas casas, enfeite. Você quer pôr Papai Noel? Coloca. Eu tiraria. Coloca. É bonito, é fofinho, é coloridinho, é bonitinho. Mas, será que a gente vai esperar um filme da Disney para que a gente possa valorizar? Será que a gente vai esperar o shopping se enfeitarem de presépio, de vaca, de bezerro para a gente poder valorizar? Se nós cristãos não levantarmos os nossos símbolos, as nossas fés é ótimo, né? A nossa fé, se nós não levantarmos isso, quem fará? O mundo é simbólico, e o simbólico comunica algo. E é importante, não quero que vocês apaguem isso da mente das crianças. Não precisa apagar, mas que vocês possam cada vez mais enfatizar e defender aquilo que realmente nós acreditamos. Porque senão muito facilmente nós vamos misturando culturas e credos, nos paganizando e esquecendo o essencial. Isso se chama vigilância. É colocar a palavra de Deus e o conhecimento que Ele nos deu em prática. É isso que nos faz sermos melhores. E quero terminar hoje lembrando dos nossos 9 anos de nossa paróquia. Queria chamar os leitores aqui na frente. Cadê os leitores? Vem cá, por favor, os leitores. Libera o microfone. Cadê os leitores aqui? Que bonitinhos, olha. Um vai ler ainda. Muito bem. Qual o seu nome? Silvio. Rafael. Gabriela. Quantos anos você tem? 9. São 3 crianças, 9 anos, todas nasceram aqui em Vila Velha, na região de nossa paróquia. Nossa paróquia, como eu disse, ela tem 9 anos de existência. A comunidade já existia, muito mais antes, mas pertencia ao santuário. Há 9 anos nós somos paróquia, e essa paróquia são 3 comunidades. Não? Qual a sua comunidade? Perpétua Socorro. Santo Antônio. Santa Luzia. Aqui nós temos as nossas 3 comunidades que pertencem à nossa paróquia. É pouco 3 comunidades, mas é um mar de gente. Nessas 3 comunidades nós temos mais de 280 condomínios, edifícios e muito mais. Olha o que nós vivemos desses anos. Crescemos um pouquinho, mas tem muito ainda a amadurecer. Essa paróquia tem muito ainda que vigiar. Tem muito ainda que partilhar o seu conhecimento. Porque senão poderemos ficar do mesmo tamanho. Para poder crescer, sua mãe fala o quê? Tem que fazer o quê? Ela fala que tem que ter bastante fé. E para crescer o corpo? Tem que se alimentar bem, fazer esporte. Fazer esporte, né? Então, tem que se alimentar. E se nossa paróquia quer crescer na graça de Deus, ela tem que se alimentar cada vez mais da palavra de Deus e colocá-la em prática. Paróquia Perpétua Socorro, estou com vocês há 4 anos e meio, mais ou menos. Desses 9 anos, metade quase estou com vocês. Um pouco menos. Uma paróquia que cresceu muito.
desenvolveu muitas coisas, muitas atividades. Eu acabei agora mesmo de chegar do retiro de jovens, agora, está terminando nesse exato momento, um encontro de jovens da paróquia, 90 jovens no encontro, outros tantos trabalhando. A atividade, a paróquia está intensa, graças a Deus, graças a vocês. Só que nós podemos muito mais, se nós começarmos a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Nós temos muitas virtudes em nossa igreja, muita gente boa, alguns ruins. Às vezes eu também sou ruim também. Mas temos que continuar e persistir, vigiar, porque senão muito facilmente a língua começa a coçar, o julgamento começa a surgir, muito facilmente podemos nos dividir. Por isso precisamos estar bem unidos, as 3 comunidades, com o sacerdote, na obediência na igreja, e com certeza, com o passar do tempo, estarão muito maior do que o padre, estarão muito maior do que realmente aqueles que nos ensinam. Mas para isso requer comida, obediência, não respeitar o pai, não desobedecer o pai e a mãe, tá? Ir para a escola, não pode xingar, tá? Se xingar é orar, quem xinga ora pro diabo, tá? Cada xinga. Eu já falei para você na Cricri, quando se xinga, ora pro diabo. E tem muita gente aqui na igreja que vive xingando. Tem muita gente na igreja aqui que fica falando, que não se alimenta direito. Por isso precisamos cuidar, porque senão o nosso corpo não cresce como deveria crescer. Parabéns a todos que nesse advento nos preparemos ainda mais para que o nascimento de Cristo renasça em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, 9 anos. Ah, meus 9 anos.